Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo e na aula de hoje vamos dar continuidade ao material referente ao conteúdo de Excel, hoje falando um pouquinho sobre a parte de criação de planilhas dentro do mesmo arquivo e também a parte de edição de células referente ao tipo de conteúdo que haverá dentro delas. Bom, pessoal, como a gente já havia mencionado na aula anterior, a gente tem a opção de inserir várias planilhas dentro de um mesmo arquivo dentro do Excel, facilitando bastante na hora de criar várias tabelas que são interligadas dentre todas elas, porém sem a necessidade de ficar criando arquivos diferentes ou arquivos novos o tempo inteiro. Nesse caso, o que acontece é o seguinte: quando criamos um novo arquivo dentro do Excel, ele basicamente traz para a gente um arquivo novo com uma única planilha inserida na parte inferior. Isso faz com que basicamente a gente esteja trabalhando com essa planilha. Se tivermos, por exemplo, um arquivo montado basicamente fazendo referência a uma tabela de subtração para um cálculo que vamos trazer mais adiante, trabalhando com uma estrutura de estoque, por exemplo, podemos ter outras informações referentes ao estoque, tendo outras planilhas. Para que possamos inserir uma nova planilha, lá na parte inferior, no canto esquerdo, temos o nome Planilha 1 e ao lado temos um sinal de adição, onde podemos adicionar uma nova planilha dentro deste arquivo. Ao fazer isso, você vai perceber que a planilha nova vem como planilha 2, com o nome de planilha 2, e assim sucessivamente para todas as planilhas que forem criadas. Isso não significa, por exemplo, que você não possa renomeá-las. Neste caso, basta que você clique com o botão direito em cima desta planilha e coloque o nome que melhor lhe convém. Neste caso, vamos imaginar, por exemplo, que temos um único arquivo para vários exercícios feitos dentro de sala de aula, por exemplo, e em um deles seria um exercício de soma, que vamos trazer mais adiante. Neste caso, podemos colocar o nome da primeira planilha como soma, e no caso, na segunda, como subtração, multiplicação, divisão ou outras funções que vamos trazer também. A partir disso, podemos definir cada uma dessas planilhas com uma formatação e uma estrutura de planilha diferente. Vamos imaginar, por exemplo, que na primeira planilha que criamos com subtração para controlar um estoque, vamos trabalhar um outro exercício na planilha 2. Neste caso, vamos trabalhar com valores, por exemplo, trabalhando com estrutura monetária ou contábil. Para trabalharmos com essas informações, vamos imaginar que vamos fazer uma soma ou uma subtração de um valor e este valor vai ser retornado em moeda. Neste caso, na página inicial, na parte superior, no grupo número, temos a opção de trabalhar com vários formatos diferentes de números ou estruturas matemáticas. Temos como, por exemplo, o primeiro item, o item geral, a ferramenta geral. Essa permite que a informação que estamos colocando dentro da célula ou do conjunto de células capte de termos gerais um valor que estamos colocando lá dentro, podendo ser um texto ou um número, por exemplo. Caso queiramos também trabalhar com números basicamente, ou seja, dando informações e instruções numéricas para esta célula, podemos mudar essa informação também, assim como temos moeda e contábil. Neste caso, a divergência entre moeda e contábil é que na estrutura moeda, tanto o valor que estamos trabalhando quanto a unidade monetária ficam em conjunto, facilitando, por exemplo, o entendimento de valores de itens. No caso de contábil, quando estamos falando de tabelas de estrutura para cálculos, envolvendo, por exemplo, cálculos de pagamento, esse tipo de coisa, utilizamos essa estrutura, pois mantém ao lado esquerdo a unidade monetária que está sendo utilizada e ao lado direito o valor. Isso facilita bastante o entendimento de tabelas que lidam, por exemplo, com folhas de pagamento e coisas do tipo. Temos também opções de trabalhar com data e hora abreviada, tanto de forma com a data abreviada, no caso, ou com a data por extenso completa, ou até mesmo outras informações em questões lógicas. Então, basicamente, escolhendo o tipo de informação que cada célula vai conter dentro dessa nossa planilha.
vamos lembrar que formatação não serve basicamente com estrutura gráfica, ou seja, aplicando as bordas que já havíamos mencionado, cores de fundo, cores na célula, mas também a questão de definirmos qual tipo de valor cada uma das células vai ter. Depois que montarmos a estrutura dessa tabela, podemos basicamente trabalhar com a ordem em que elas irão aparecer. Teremos lá embaixo planilhas 1, 2, 3 e 4, por exemplo, e depois de ter formulado o nosso projeto, o nosso trabalho dentro do Excel, podemos definir qual tabela é a primeira, qual é a segunda e qual a terceira, basicamente mudando a orientação em qual aparece primeiro. Para isso, novamente, vamos até o rodapé na página inferior esquerda e temos a opção de mover as planilhas entre elas, com a opção de mover várias de uma vez, usando o Shift para selecionar em sequência, da primeira até a última que vai ser selecionada, utilizando a opção do Controls, clicando numa das planilhas, segurando o Ctrl e clicando em outras e movendo elas juntas, ou até mesmo orientando elas que fiquem dispostas de um jeito que fique mais coerente, a partir também da formatação. Neste caso, vamos lembrar que precisamos sempre editar o nome das planilhas para facilitar que encontremos elas. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, deixem nos comentários abaixo, façam os exercícios e bons estudos.